Boa tarde, Pai do Senhor. Quem vos fala aqui é missionária Nadir Albano, né? Hoje aqui é dia 5 de abril de 2025, um sábado, né? Estamos começando mais um momento de João 3,30, que ele cresça, que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor, amém? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa noite, nossa santa presença, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são em número. Eu apresento o meu lar, a família, o ministério, chamar todos têm confiado na minha pessoa. Apresento também, meu Deus, a vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado ouvindo a ministração dessa palavra. Que você possa estar alcançando, guardando, livrando, libertando, cortando laços, quebrando laços, desfazendo toda a obra das trevas. É o que eu te peço, meu Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. A palavra do Senhor está em Levítico 26 hoje, tá? Que diz assim, a recompensa da obediência. Não faça ídolos, nem imagens, nem coluna sagrada para vocês. Não coloque nenhuma pedra esculpida em sua terra para curvar-se diante dela. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora eu te peço, Senhor, no momento de João 3,30, que o missionário Nadir Albano desapareça e que o Pai e o Espírito Santo de Deus apareça, que é o objetivo do canal, pregar a tua palavra pura e genuína do jeito que ela é, Pai. Me instrua a pregar aquilo que o Senhor tem para falar comigo e com o teu povo neste dia. É o que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? A palavra do Senhor, ela vai dizer assim, né? Não faça ídolos, nem imagens, nem coluna sagrada para vocês, e não coloque nenhuma pedra esculpida em sua terra para se curvar diante dela. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, né? Por que não faça ídolos? Porque Deus proíbe, né? Que faça ídolos. Porque assim, ninguém nunca viu Deus, que Deus é espírito, né? Para começar. Então, e as pessoas lembram do bezerro de ouro que eles fizeram para adorar? Então, assim, igreja, não, o problema não é a imagem, o problema é a adoração às imagens, entendeu? É a devoção, né? Então, como ninguém nunca viu Deus, como é que eu vou fazer imagem de Deus, de escultura, né? Se Deus é espírito, não tem. Então, você vai adorar animais. Aí, Satanás vem incitar os povos a adorar imagens de homem, né? Imagens de animal. E isso não agrada a Deus, entendeu? E se curva perante imagens, sendo que o Senhor diz que do Senhor é a terra, a sua plenitude, tudo que nela. Deus fez tudo. Até o diabo de Deus, né? E Deus, ele fez tudo da melhor maneira, mas o diabo, ele quer o quê? Denegrir. E por isso que Deus proíbe as imagens. Guarde os meus sábados e reverencie o meu santuário. Eu sou o Senhor. Se vocês seguirem os meus decretos e obedecer os meus mandamentos e os colocarem em prática, eu lhes mandarei chuva na estação certa e a terra e a sua terra dará sua colheita e as aves do campo darão seu fruto. A debulha prosseguirá até a colheita das uvas, e a colheita das uvas prosseguirá até a época da plantação, e vocês comerão até ficarem satisfeitos e viverão em segurança em sua terra. Então, tudo tinha que estar o quê? Obedecendo a Deus e guardando os mandamentos de Deus para o povo de Israel, tá bom? Aí o Senhor continua. No 6, estabelecerei paz na terra e vocês se deitarão e ninguém os amedrontará. Farei desaparecer da terra os animais selvagens, e a espada não passará pela sua terra. No 7, vocês perseguirão seus inimigos e estes cairão a espada diante de vocês. Então, Deus falando das bênçãos, né, que o povo de Israel terá se obedecê-lo, tá? Porque obedecer aos mandamentos de Deus é a chave da bênção, tá? A bênção prometida para o povo de Israel está na obediência. E para mim e para você também, né? Obedecer à voz de Deus. Prosseguindo. No 8, cinco de vocês perseguirão, 100 de vocês perseguirão 10.000 e os seus inimigos cairão a espada diante de vocês. Eu me voltarei para vocês e os farei prolífero e os multiplicarei e guardarei a minha aliança com vocês. Então, Deus está falando de bênção, tá? Se eles obedecerem. Vocês ainda estarão comendo da colheita armazenada no ano anterior, quando terão que se livrar dela para dar espaço para a nova colheita. Olha, está falando de abundância aqui para o povo de Israel, tá? Lembra que a gente acabou de ler sobre isso? Ontem a gente pregou sobre isso. Ou foi antes de ontem? Não lembro, mas sei que eu preguei mais ou menos alguma coisa assim. Estabelecerei a minha habitação entre vocês e não os rejeitarei. Aí andarei entre vocês e vocês serão... Andarei entre vocês e serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Eu, Senhor, o Deus de vocês, que tirou da terra do Egito para que não mais fossem escravos dele, quebrei as traves do jugo que os prendia e os fiz andar de cabeça erguida, né? Quem quebrou? Deus. Jugo era a escravidão do Egito, né?
Então, igreja, Deus mostrando a benevolência dele para com o povo de Israel, né? Que ele quer ser prolífico, quer se multiplicar, né? Que ele é o Deus dele, né? Você é o meu povo. Então, é uma aliança, né? Que Deus já havia feito ali com Abraão, Isaac e Jacó. Estava só reafirmando aqui. Aí, a recompensa da obediência. A gente vê que é um capítulo aonde, do 26, do 1 ao 13, vai falar de obediência. Agora, do 14 até ao 46, vai falar da desobediência, o castigo da desobediência, tá? Vamos prosseguir? Mas se vocês, olha só, mas se vocês não me ouvirem e não colocarem em prática todos esses mandamentos e desprezarem os meus decretos, rejeitarem a minha ordenança, deixarem de colocar em prática todos os meus mandamentos e forem infiéis à minha aliança, então assim os tratarei. Eu lhes trarei pavor repentino, doenças e febre, lhes tirarei a visão, eles definharão a vida, vocês semearão inutilmente, porque os seus inimigos comerão as suas sementes. A gente vê isso, lembra onde? Lembra lá? Em Juízes, tá? Isso aqui vai acontecer muito em Juízes. Ok? O meu rosto estará contra vocês e vocês serão derrotados pelos inimigos. Os seus adversários dominarão e vocês fugirão mesmo quando ninguém os estiver perseguindo. Se depois de tudo isso vocês não me ouvirem, eu os castigarei 7 vezes mais pelos seus pecados. Eu lhe quebrarei o orgulho rebelde e farei que os céus farei que o céu sobre vocês fique como ferro e a terra de vocês fiquem como bronze. Olha, igreja. Tá entendendo? A força de vocês será gasta em vão, porque a terra não lhe dará colheita, nem as árvores da terra lhes darão fruto. Se continuarem se opondo a mim e recusarem ouvir-me, eu os castigarei 7 vezes mais conforme os seus pecados. Mas mandarei contra vocês animais selvagens que matarão os seus filhos e acabarei com os seus rebanhos e reduzirei vocês a tão pouco que os seus caminhos ficarão desertos. Se apesar disso vocês não aceitarem a minha disciplina, mas continuarem a opor-se a mim, ó, eu mesma me operei a vocês e os castigarei 7 vezes mais por causa dos seus pecados. E trarei a espada contra vocês para vingar a aliança. Quando se refugiarem em suas cidades, eu lhes mandarei uma praga e vocês estarão entregues em mãos inimigas. Jesus amado. Quando eu lhes cortar o suprimento de pão, 10 mulheres assarão pão no único forno, repartirão o pão a peso e vocês comerão, mas não ficarão satisfeitos. Meu Deus do céu. Olha, igreja, é só Deus. Se apesar disso tudo vocês ainda não me ouvirem, mas continuarem a opor-se a mim, então com furor me oporei a vocês e eu mesmo castigarei 7 vezes mais por causa dos seus pecados. Vocês comerão a carne dos seus filhos e da sua filha. Isso que a gente vai ver mais pra frente, tá? Tem uma fome terrível ali. Eles comerão seus filhos. Destruirei os seus altares idólatras, despedaçarei os seus altares de incenso, empilharei os seus cadáveres sobre os seus ídolos mortos e rejeitarei vocês. Deixarei a cidade de vocês em ruína, arrasarei os seus santuários e não terei prazer no aroma das suas ofertas. Desolarei a terra ao ponto de ficarem perplexos aos seus inimigos que vierem ocupá-la. Espalharei vocês entre as nações, empunharei a espada contra vocês, sua terra ficará desolada e as suas cidades em ruína. Lembre de Jeremias, lembra? Cativeiro babilônico? Então a terra desfrutará os seus anos sabáticos enquanto estiver desolada, enquanto vocês estiverem na terra dos seus inimigos. E a terra descansará e desfrutará os seus sábados. Enquanto estiver desolada, a terra terá o descanso sabático que não teve quando vocês habitavam. É forte. Quanto os que sobreviverem, eu lhes encherei o coração de tanto medo na terra do inimigo, que o som de uma folha levada pelo vento os porá em fuga. Correrão com quem foge da espada e cairão sem que ninguém os persiga. Tropeçarão uns nos outros como que fugindo da espada, sem que ninguém os esteja perseguindo. Assim vocês não poderão subsistir diante dos inimigos. Vocês perecerão entre as nações e a terra dos seus inimigos devorarão os que sobrevierem, apodrecerão na terra do inimigo por causa dos seus pecados e também por causa dos seus pecados e dos seus antepassados.
Então Deus fala, né? Igreja, é pesado aqui. No 40. Mas, se confessar os seus pecados e os pecados dos seus antepassados, sua infidelidade e a posição a mim, tem aqui uma ressalva. Mas, no 48, 40, desculpa. Mas se confessar os seus pecados e os pecados dos seus antepassados, a sua infidelidade e a oposição a mim, que me levaram a opor-me a eles e a enviá-los para a terra dos seus inimigos, se o seu coração obstinado se humilhar e eles aceitarem o castigo do seu pecado, eu me lembrarei da minha aliança com Jacó, da minha aliança com Isaac, da minha aliança com Abraão, e também me lembrarei da terra, que por eles será abandonada e desfrutará os seus sábados, enquanto permanecer desolada, receberá um castigo pelos seus pecados, porque desprezaram as minhas ordenanças e rejeitaram os meus decretos, né? Então, deixando bem claro, né, o que eles fizeram, assim, se humilhar, se confessar, mas se não, vai pegar pesado. A gente lembra que lá no livro de Juízes, né, quando o povo de Israel pecava, depois se arrependia, clamava a Deus, Deus vinha levantar um juiz. É tipo assim, dessa maneira. Apesar disso, quando estiverem na terra do inimigo, não os desprezarei, nem os rejeitarei para destruí-lo totalmente, quebrando a minha aliança com eles, pois eu sou o Senhor, o Deus deles. Mas, por amor deles, eu me lembrarei da aliança com os seus antepassados, né? Mas, por amor deles, me lembrarei da aliança com seus antepassados, que tirei da terra do Egito à vista das nações para ser o Deus dele. Eu sou o Senhor, né? São estes os decretos, as ordenanças e as leis que o Senhor estabelecia no Monte Sinai, entre ele e o próprio israelita, por intermédio de Moisés, né? A gente sabe que Moisés era o grande intermediador, né? Entre Deus e o povo. Então, igreja, a gente vê que Deus, ele deixa bem claro, uma declaração assim, resumida mesmo, assim, tipo, ó, vocês não vão fazer isso, então vai vir isso, isso, isso sobre vocês, né? Então, se vocês obedecerem, a bênção é grande. Mas se vocês não obedecerem, vai vir todo quanto é tipo de desolação, né? Sobre vocês, né? E a gente vê que isso depois acontece com muita frequência, né? Principalmente no livro de Juízes. Quando eles começam a quebrar regras e quebrar regras, e leis e leis e leis, e aí vem a desolação mesmo sobre o povo de Israel. Então, teve um cativeiro ali, babilônicos e os demais. Deus abençoe e fica na paz, que o Espírito Santo de Deus, meu amigo e seu amigo, possa falar melhor aos vossos corações. Fiquem na paz.